Nós estamos numa época em que as pessoas estão, o mundo inteiro, na verdade, está relembrando a última semana, ou vai começar, domingo que vem, domingo de Ramos, onde o mundo inteiro relembra a última semana de nosso Senhor Jesus aqui no mundo. A pior semana que um homem viveu, que um ser humano já viveu, foi a última semana do ano, foi a última semana da vida de Jesus, que vai ser comemorado, ou vai ser relembrado a partir de domingo que vem. E nessa semana Jesus, ele foi acusado, ele foi preso, ele foi castigado, morto, e ele ressuscita. É a semana mais importante na história da humanidade. Quem está aí? Quem está ligado? E eu quero comecei quarta-feira, vou falar um pouquinho hoje, depois na próxima quarta-feira e no domingo que vem, eu quero falar uma palavra especial para a igreja, que se chama as 5 chagas sagradas de Jesus Cristo. Repete comigo: as 5 chagas sagradas de Jesus Cristo. Como assim, pastor? Quando Jesus foi preso, quando ele foi torturado, ele foi machucado no corpo inteiro, mas em 5 lugares ele derramou sangue, ele foi ferido de uma forma muito violenta em 5 lugares, e esses 5 lugares não foi coincidência. Ele foi ferido porque ele precisava trazer 5 benefícios para cada um de nós. Não foi apenas machucados ou apenas feridas que fizeram em Jesus. Aquelas feridas têm significado para cada um de nós hoje. Eu gostaria muito que você desse atenção a essa palavra e que você aprendesse como aplicar o poder, porque Cristo não foi morto em vão. Ele não sofreu aquilo tudo em vão. Aquilo tem um significado e você precisa aplicá-lo na sua vida. A grande luta que nós temos é a seguinte: nós achamos que aquilo que Jesus fez ou é algo apenas como ato de amor, porque ele nos amava, ele fez tudo aquilo, ou ele fez aquilo para salvar a humanidade e está salvo. Não, nada na Bíblia, presta muita atenção no que eu vou te dizer, nada no mundo espiritual ou no mundo da fé ele é automático. Nada é automático. Tudo precisa de uma ação para que haja uma reação. E eu quero te ensinar um pouquinho como aplicar o poder das pisaduras de Cristo na sua própria vida. Pega a sua Bíblia, Isaías 53, versículo de número 5, diz assim: mas ele foi ferido, repete comigo, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, em outras traduções, pelas suas chagas, fomos sarados. Como é que nós fomos sarados? Pelas suas chagas fomos sarados. Levante a mão direita e diga: fale comigo, Senhor Jesus. Pode se sentar, por favor. A última semana do Senhor Jesus na terra foi a semana em que o diabo investiu tudo que ele podia. Quem está aí? Satanás tentou matar Jesus desde que ele era pequeno. Logo que ele nasceu, Herodes manda matar todas as crianças recém-nascidas na região de Belém, para tentar matar Jesus. Então, durante toda a vida de Jesus, Satanás tentou matá-lo de todas as formas e de todas as maneiras. Mas na última semana da história da vida de Jesus, Satanás vestiu-se de uma roupa de promotor. Não sei se você está me entendendo. Na última semana da vida de Jesus, Satanás se vestiu de promotor. Promotor é o acusador. Ele vestiu-se da roupa de acusação. Olha para mim, não tem quem resista Há uma grande nuvem de acusação dia e noite sobre a sua vida.
Se Satanás colocar uma grande nuvem de acusação e te acusar de manhã, de tarde, de noite, segunda a segunda, o mais justo dos homens começa a ser quebrado pelo poder da acusação. A acusação, ela é comparada ao vômito e à urina de Satanás. Depois que ele vomita e urina em você, mesmo que não seja verdade, aquele cheiro, aquele ranço vai permanecer na sua vida durante muito tempo. A acusação é a arma mais eficaz do diabo quando ele quer destruir uma pessoa. Você precisa ficar muito, mas muito esperto, muito vigilante quando se trata de acusação. Se Satanás se levantar na sua família para te acusar, ou no seu trabalho, ou em qualquer área da sua vida, se ele resolver te destruir, ele vai usar a sua arma mais poderosa. Qual é a arma mais poderosa do diabo? A acusação. Ele tentou matar Jesus de muitas maneiras durante toda a vida de Jesus, mas na última semana Satanás vestiu-se de acusador e ele acusou Jesus na segunda, ele acusou Jesus na terça, ele acusou Jesus na quarta, na quinta-feira ele acusa Jesus e prende Jesus. Ele é levado para um lugar chamado a casa de Caifás, e na casa de Caifás Jesus é acusado. Sistematicamente ele é acusado, até que começa a sessão de pancadaria, a sessão de tortura sobre Jesus, porque alguém chega e diz: olha, esse homem disse que ele tem o poder de destruir o templo de Jerusalém e reconstruí-lo em 3 dias. Então alguém dá um soco no rosto de Jesus e diz: esse blasfemou. E ali começa uma sessão de tortura que vai a noite inteira. Quando Jesus foi acusado, foi o final do ministério de Jesus. Quem está aí? Quem está ligado? Se o diabo quer destruir você, ele tem muitas armas para isso, mas se ele não quer que você viva nem mais um dia, ele vai tirar a sua arma mais eficaz, a sua arma mais poderosa, chamada acusação. Porque não tem homem ou mulher que resista a uma nuvem de acusação, como eu disse, dia e noite sobre ele. Se a sua esposa começar a te acusar de manhã, de tarde, de noite, ou o marido começa a acusar a esposa de manhã, de tarde, de noite, e vai acusando, e ele sai de uma acusação, vem outra, sai de uma acusação, vem outra, sai de uma, vem outra, chega uma hora que você diz assim: olha, eu não aguento mais. E muita gente aqui já diz: eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu não fico mais, eu não ando mais. E você joga tudo para o alto na hora que a acusação vem contra você. Então, se você quiser vencer todo tipo de guerra, inclusive a acusação, preste muita atenção na palavra de hoje, porque quando Jesus foi ferido, ele foi ferido para blindar você contra todo esse tipo de arma. Eu vou dizer, vê se reage aí. Ele foi ferido para blindar você contra todas as armas do diabo, inclusive a arma chamada acusação. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. O Senhor Jesus, a Bíblia diz que fomos sarados. Todos nós aqui fomos sarados, não foi por acaso. Todo o milagre que acontece na nossa vida foi porque Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. E ele também, Patrícia, ele não levou só a enfermidade, ele levou também as nossas dores. Eu não sei que tipo de dor está atacando você, mas hoje eu digo, essa dor vai sair da tua vida e ela vai para a cruz do Calvário, porque a Bíblia diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e também as nossas dores. Deixa eu tentar explicar. Na madrugada de quinta para sexta começa uma sessão de espancamento de Jesus. E eu, muitas vezes, Jubiana, eu fiquei pensando, e eu sou da opinião da Chloe. Cadê a Chloe? Está aí? Ou está lá nas crianças? A Chloe falou comigo lá em casa outro dia, a minha netinha, ela falou: vovô, eu não vou no dia do teatro. Teatro é sexta-feira da paixão, né? Que relembra, aqui nós temos relembramos a morte e crucificação de Cristo. E ela disse assim: vovô, não vou não. Eu falei: mas por que você não vai, Chloe? E ela disse assim: porque eles vão bater em Jesus, e eu não quero ver eles bater em Jesus. E eu muitas vezes passei por isso, quando eu lia cenas de Jesus sofrendo, de Jesus sendo chicoteado, eu dizia: meu Deus, por que tanto sofrimento?
Mas depois que eu me tornei homem, eu entendi que eu só posso ter paz hoje porque Jesus tomou sobre si as minhas enfermidades. Se Ele não tivesse sofrido daquela maneira, eu não poderia ficar de pé nesse altar hoje. Você não poderia estar de pé na vida, porque se Ele não tomasse o seu lugar, era você que deveria estar sofrendo dessa maneira. Então a Bíblia diz que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Como assim? A Bíblia diz que depois que eles saem da casa de Caifás, na casa de Caifás foi uma sessão de tortura terrível. Quando ele sai dali, eles levam Jesus para o pretório romano, e os soldados pegam um chicote, na ponta do chicote tinha pedaços de osso de chifre de boi, e eles pegavam o chicote e batiam em Jesus. E quando eles batiam com o chicote em Jesus, arrancava do corpo de Jesus pedaço de carne e pedaço de sangue, arrancava a pele, e foram abrindo chagas, foram abrindo feridas, eles foram machucando Jesus, e cada chicotada que eles davam em Jesus, o corpo de Jesus foi sendo fatiado, foi sendo dilacerado. Ele já não tinha mais dentes, porque eles tinham esbofeteado ele e quebrado os seus dentes. O seu olho estava inchado e ele não conseguia mais enxergar, e cada chicotada daquela ia arrancando pedaço de carne, pedaço de sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu disse: meu Deus, por quê? E o Espírito Santo me disse: Edmar, naquele dia eu voei no futuro e fui até Conselheiro Lafayette, e eu fui pegando a sua enfermidade, eu fui pegando o pecado de cada homem e mulher que está no templo dos anjos, eu fui pegando as dores do meu povo, e Ele foi pegando as nossas enfermidades e os nossos pecados, e Deus foi colocando ali, naquelas feridas de Jesus, em cada ferida, em cada machucado daquele, estava o seu pecado, estava a sua mentira, estava a sua fraqueza, estava a sua dor, estava o seu sofrimento. Ele foi carregando. Não pode ficar com você mais esse problema, porque Jesus pagou o preço por você, diante dos religiosos, diante da sociedade e diante dos homens. Ele pegou a nossa enfermidade, mas não pegou só a enfermidade, está vendo ali? Ele pegou as nossas dores, a dor emocional, a dor física, a dor espiritual, a dor que você está sofrendo aí agora. Deus pegou. A Bíblia diz assim: Ele foi moído. Como é que Ele foi, gente? Ele foi moído na cruz do Calvário. Ele não apenas apanhou. Aquela dor ali não era apenas a dor física, não era apenas a dor física, não era. Tinha a dor do seu pecado. Sabe aquele pecado grave que você cometeu, e que se eu soubesse eu não conversaria mais com você? Porque o pecado é assim, ele é silencioso e invisível, ninguém sabe. Se as pessoas soubessem dos seus pecados, elas diriam assim: eu não vou sentar mais perto de você, aqui eu não vou ficar mais perto de você. O pecado é invisível, mas Deus viu, e Ele pegou o seu pecado e Ele levou na cruz do Calvário. Eu ouvi um glória a Deus aí em algum lugar. O pecado, querido, é invisível, mas o salário que ele paga não. O salário do pecado é a morte. Então às vezes eu não vejo você pecar, eu nem sei o que você fez de errado. Aliás, quando dizem que fez, normalmente não fez. E quando dizem eu não fiz, é ali que se mora muita coisa ruim. Eu estou dizendo para você, quando se dizem muita coisa, porque o mundo espiritual ele é totalmente contrário do mundo físico. Quem vê a aparência, diz a Bíblia, não sabe o que rola no coração. Então às vezes a pessoa que acha que você olha para ela e diz: essa aqui nunca fez nada, é aquela que tem feito coisas, tem pensado coisas que você, se você sonhasse, você diria: olha, eu não posso mais ter amizade com você. E aquele que você acha, aquele ali é imundo, aquele ali é sujo, olha lá, ele está bebendo, eu estou vendo. Aquele ali, o pecado dele é só o que você está vendo, é só aquele copinho de cachaça que ele bebeu, mas o coração da pessoa está pronto para viver uma nova história. Quem está aí, levanta a mão e fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Eu não ouvi falar, fala alguma coisa, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que o pecado é invisível, mas o salário não. Por isso você está vendo muita gente morrer, porque o salário do pecado é a morte financeira,
a morte espiritual. Como que você vai conseguir ministrar no altar estando em pecado? Como que você vai continuar sentando no banco da igreja com força, com alegria, estando na prática do pecado? O pecado é o veneno mais cruel que já fora colocado nesse mundo, porque ele é silencioso e gostoso na boca, mas a Bíblia diz que ele é amargo no ventre. Ele é gostoso na hora de se praticar, mas ele dilacera e destrói quando chega às suas consequências. Tem alguém me ouvindo? Tem alguém me ouvindo? Fala alguma coisa, pelo amor de Deus. O pecado, ele não tem gosto ruim. Não. Libera endorfina, dopamina, e todas as minas. Falar mal de alguém, entra numa roda de fofoca para você ver. Quanto mais você fala, mais você quer falar, que vai liberando no cérebro as dopamina, endorfina, as cafeína, vai liberando tudo, e você fala, é mesmo, e eu também acho, e o pecado ele é bom. Vai para você ver, vai cheirar uma carreira de cocaína, como é gostoso. Vai para você ver, entrar em qualquer área do pecado, ele é gostoso na boca, mas quando ele vem para o ventre, você tem que diluí-lo, tem que digeri-lo, ele começa a te destruir. E a primeira coisa que ele destrói é a sua comunhão com Deus. Você não consegue vir à igreja, você não consegue orar, porque pecado é assim. Porque tem muita gente que não é perdoado. Aliás, eu vou falar disso daqui a pouquinho, não vou colocar o carro na frente dos bois. Mas tem muita gente que na igreja está ainda vivendo uma vida totalmente errada, porque ele tem um padrão, ele construiu um padrão daquilo que ele acha que é certo. E a gente não tem que estar certo aos olhos da igreja, nós precisamos estar certo ou errado aos olhos de quem? Só de Deus. Então examine a Escritura, ela que é a que pauta a vida da gente. Aliás, você não vai me ver eu te acusando de nada, nem na internet, nem pelo WhatsApp. Eu nunca, jamais, aliás, porque isso é invasão de privacidade. Se você pode ser levado à justiça, né? Falou de mim, olha, esquece, você não vai me ver. A minha mensagem é a do altar. Quem quer se purificar, vai purificar, e mesmo assim vai ter que entender que a palavra é para ele ou não, porque é Deus quem julga, e a palavra quem julga, não somos nós. Agora o que eu quero te dizer é o seguinte: não importa o pecado, não importa a enfermidade, não importa a dor, Cristo foi pegando tudo isso. Eu vou dizer de novo, ele foi pegando tudo isso e foi colocando sobre si mesmo. E a Bíblia diz que ele foi moído na cruz do Calvário, e ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E ele foi ferido, digo, em 5 lugares específicos, que são chamadas as 5 chagas. Além dele ter o corpo todo dilacerado, 5 lugares ele foi ferido de forma muito violenta. Mas esses lugares têm propósito. Ele foi ferido, os 2 primeiros lugares, nos pés. Diga assim, nos pés. Pegaram um cravo, depois dele estar destruído, moído, pegaram um cravo, um prego de mais ou menos 25 a 30 centímetros. Por quê? Porque um pé tinha que ficar sobre o outro, e o cravo tinha que atravessar os 2 tornozelos, atravessar o madeiro que estava atrás, e ser colocado uma espécie de porca para segurar o pé dele do outro lado. Quem está aí? Aquele, quando ele foi ferido, quando foi rasgado os pés de Jesus, o sangue que saía dos pés dele, os primeiros lugares, eu vou explicar porque essa chaga aqui tinha um objetivo. O objetivo da ferida feita nos pés era para que Deus pudesse purificar e abrir caminho para você. Eu vou tentar dizer de novo. Ele foi ferido nos pés porque tinha lugar que você não podia ir.
Tinha situações na vida que você estava com, por exemplo, o céu. Você nunca ia chegar no céu. Só que quando ele foi ferido aqui nos pés, ele fez um novo e vivo caminho para você passar. Quem está aí, levanta a mão e dá uma glória a Deus. Hoje você pode pegar o sangue, aquele sangue caiu na terra. Caiu aonde, gente? Por que caiu na terra? Porque Deus tinha que redimir a terra. Ele tinha que abrir caminho para você. Por isso a chaga nos pés. Antes de você conhecer a mensagem do Evangelho, você achava impossível acontecer algumas coisas na sua vida. Mas você sentou aqui e você ouviu a palavra e de repente você falou assim: eu vou a Israel. Você falou: eu vou me casar, eu vou ter filhos, eu vou ter uma casa, eu vou ter uma empresa. De repente você viu um caminho sendo aberto. Quem viu um novo e vivo caminho sendo aberto? Pelo amor de Deus, fala alguma coisa aí. Sabe por que esse caminho se abriu? Porque Jesus foi ferido. A primeira chaga que foi aberta foi a chaga dos pés, porque o caminho para você, querido, estava fechado. Olha o que diz Isaías, capítulo de número Isaías 24. Olha o que diz Isaías 24, versículo de número 5 e 6. Quem está me entendendo? Olha para o irmão e diz: você não ia a lugar nenhum, mas agora você vai chegar no céu. Imagina nessa terra. Pergunta para ele: já tirou o passaporte, meu filho? Porque Deus vai te levar a lugares que você jamais pensou, jamais imaginou, tanto físicos quanto espirituais. Você vai ficar diante de pessoas que você jamais imaginou, porque quando Cristo foi ferido nos pés, Ele foi ferido para abrir caminho. Quem vai passar por esse caminho aqui? Não, com a mão e com a boca. Quem vai passar por esse caminho, pelo amor de Deus? Olha o que diz Isaías 24:5. Na verdade a terra está contaminada. Tira a palavra terra e põe em casa. Na verdade a casa está contaminada por causa dos seus moradores. Por quê? Porque eles têm transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Quando você quebrou a lei, quando você lá atrás desobedeceu a Deus, quando você fez alguma coisa que você não deveria ter feito, você contaminou o seu caminho. Você nasceu para vencer, mas o diabo ofereceu para você alguma coisa errada. Quando ele ofereceu para você uma coisa errada, você nem tinha entrado aqui, você não sabia nada, estava lá fora, mas você fez. Quando você fez isso, você contaminou o seu caminho. Você contaminou a terra. Por isso a Bíblia está dizendo assim: a terra está contaminada por causa das pessoas. O seu caminho foi contaminado por sua causa. Quando você cedeu à tentação, quando você roubou naquela empresa, quando você mentiu, quando você traiu, quando você de maneira violenta praticou algum tipo de ato na sua vida. Ei, eu não sei de nada. Zero. É invisível para mim. Eu não sei. O que eu estou dizendo é que mesmo invisível, o mundo espiritual viu. E agora o diabo, ele começa a requerer você de volta. Sabe o que é requerer? Satanás, ele faz requerimentos espirituais. O que é requerimento espiritual? O papel do diabo é puxar você para trás. Você já viu que você chega até um ponto e de repente tem uma força te puxando para trás? São os requerimentos espirituais. O diabo não quer que você siga esse caminho, porque você contaminou a terra, quebrando uma lei, quebrando o estatuto, quebrando uma aliança eterna. Foi invisível, não foi contra mim. Quando você fez aquilo, você sabe o que e você sabe quando. Você contaminou o seu caminho e agora tem requerimentos espirituais. Requerer é o diabo te puxando para trás. É por isso que essa vontade imensa de voltar para trás não te deixa, não é sua, é o diabo requerendo você. Ele quer prender você de novo na prostituição, no vício,
Ele quer colocar você de novo nas coisas que o mundo, que Deus já te tirou. Deus já te tirou disso tudo, mas o diabo não aceita te perder, porque você ainda não aplicou o sangue das chagas de Cristo. Pastor, mas se Jesus já derramou, deixa eu te falar. O que Jesus fez é um benefício. Repete. Não, eu quero ouvir todo mundo. O que acontece com um benefício? Ele é igual o benefício do governo federal. Me fala um benefício do governo federal. Bolsa Família. É um benefício que eu tenho direito, mas eu nunca fui pegar. Nunca fui. Benefício. O Vale Gás, o benefício na pandemia, tinha o, como é que chamava o benefício da pandemia? Como é que é? Seguro, auxílio emergencial, era benefício, eu não peguei. Tinha, repete, tinha, mas eu não peguei. Mas ele tinha. Jesus Cristo derramou o sangue, tem, só que você não pegou. Não, você não pegou. Tem o benefício de Cristo, Ele fez o benefício, só que a maioria, por não entender, não pegou o benefício e não aplicou no caminho. Então o teu caminho fica fechado. Quem está aí? Quem está ligado? E aí, pastor, eu sou de Jesus, e daí? Quem disse que depois que você vem para a igreja a vida vira um paraíso? Quem te falou isso está enganado, porque a Bíblia que eu li está escrito assim: tome a sua completa armadura, porque você está numa guerra. Porque o diabo, seu adversário, ele vai armar ciladas astutas contra você dia e noite. A Bíblia não diz que depois que eu vim para a igreja, eu cheguei no céu e estou tudo bem. Eu preciso aprender que o mundo espiritual está fazendo requerimento. Ele me quer ver na sujeira, ele quer te ver na sujeira de novo. Ele quer ver você na sarjeta, ele quer ver você cheirando pó de novo. Ele quer ver você sendo humilhado, envergonhado, porque o diabo não fica satisfeito só em matar. Matar é o último golpe. Primeiro ele quer envergonhar, ele quer te fazer inimigo de Deus. Por isso ele te frustra. Quando ele te frustra na vida financeira, quando ele te rouba na vida financeira, ele quer que você fique frustrado com Deus. Ele quer que você diga para Deus: a culpa é sua, o Senhor não me deu dinheiro, o Senhor deixou isso, essa tragédia acontecer. Então, quando o diabo te fere, quem está aí? Quem está ligado? Quando ele te fere, o objetivo dele é frustrar você com Deus, afastar você de Deus. Então ele não te mata, ele não quer te matar. Primeiro ele quer te afastar totalmente de Deus. Ele quer que você tenha raiva de Deus. Então ele vai te frustrando, te frustrando, te frustrando e reivindicando. Ele vai fazendo reivindicações espirituais e puxando você para trás. Quem está aí? Só que o sangue das chagas pode purificar o seu caminho. Eu vou dizer de novo para ver se alguém reage. O sangue das chagas dos pés de Jesus foi para abrir um novo e vivo caminho. Quem daí dá um glória a Deus? É um benefício. Agora diga comigo: o sangue tem que ser aplicado. Quem tem o sangue de Jesus? Levanta a mão. Pega ele e aplica. E diz: eu estou purificando o meu caminho. Esse caminho que foi fechado quando eu errei, quando eu falhei, quando eu agi errado. E só você sabe aonde foi. Porque como eu disse no começo, e eu falei que ia explicar depois, pecado tem nome. Diga para quem está ao seu lado: pecado tem nome. Por que não somos perdoados? Porque a gente faz assim, ó. Você pecou, você ajoelha: oh Deus, perdoa todos os meus pecados. Eu te amo muito, Jesus. Eu estou arrependido. Peraí, todos os meus pecados? Como assim? Deixa eu te explicar uma coisa sobre o mundo da justiça. A justiça divina e a justiça dos homens. Você já percebeu que quando uma pessoa comete um crime, ainda que as câmeras pegou a pessoa cometendo o crime, ok? Ainda que uma multidão viu a pessoa cometendo o crime, ela não pode ser presa sem julgamento? Espera aí. Se todo mundo viu o que ele fez, as câmeras pegou, gravou, está gravado, precisa de julgar o quê? Precisa. O que precisa de julgar? Ele tem o direito de se explicar. Por exemplo,
o cara que cometeu o crime pode chegar para o juiz e dizer assim: senhor juiz, realmente eu cometi aquele crime, mas eu cometi porque o fulano de tal ficava me ameaçando, fazia isso comigo, ele fazia aquilo. Então a pena tem o poder de ser agravada ou aliviada, dependendo das justificativas. Vai até a legítima defesa. Dependendo da justificativa, a pena pode ser agravada. Por isso o promotor acusa e diz: esse cara é safado. Mas o de defesa diz: não, ele cometeu isso porque ele foi encurralado. Mas ele tem que falar diante do juiz, ele tem que falar claramente os motivos. Pegou? Diante de Deus é a mesma coisa. Quando você comete um pecado, você tem que dizer para Deus o que foi e por que foi. E dependendo, aí já não depende mais da sua justificativa. Quando você termina de falar o que fez e por que fez, aparece um homem de branco, com marcas nas mãos e marcas nos pés, o seu advogado, Jesus Cristo justo. Ele entra na frente e diz: ele cometeu o crime, mas eu paguei a pena. Ele cometeu o crime, mas eu paguei a pena, e ele é meu. Aí Jesus te põe atrás dele e diz: ele é meu, eu paguei na cruz do Calvário, eu derramei o meu sangue, e ele pode ser purificado totalmente. Pelo amor de Deus, vai ficar parado ou vai dar um glória a Deus aí? Aplauda Jesus e diga: ele é. Por ele, para ele toda a glória, todo louvor para sempre. É por isso que eu não consigo e não posso terminar uma oração, seja ela simples ou uma oração poderosa, eu não termino ela sem falar em nome, porque é tudo por ele, tudo é ele. Olha para o irmão, dá um tapa nesse irmão e diga: é tudo é ele, é tudo por ele, ele fez tudo. Olha o que diz Hebreus 10, 20. Hebreus 10, 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Ei, quando ele derramou o sangue nos pés dele, ele fez um novo. Você não vai precisar andar por caminhos velhos que você já andou. Pega na mão do irmão e diga: você não vai andar mais por caminhos de sofrimento, de decepção, de espinhos. Se alguém está propondo para você passar de novo, não vá, porque ele tem um novo. Só que ele é novo e vivo. O caminho é vivo. Ele é cheio de novidades, cheio de vitórias, cheio de alegria. Quem está aí, pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Dá um glória a Deus. Olha para o teu irmão e diz: o caminho que ele propõe para você é novo e vivo. Começa a sonhar, rapaz. Eu estou te dizendo, começa a sonhar, rapaz, porque ele está fazendo uma ponte para você passar. Você vai andar por cima de acusação, por cima de doença, por cima de sofrimento, de decepção. Pelo amor de Deus, quem está aí? Fala alguma coisa. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que quando os pés de Jesus foi ferido, foi machucado, ele abriu um novo e vivo caminho. E você pode pegar esse sangue e aplicar ele hoje na sua vida. Esse é o poder das chagas, as duas primeiras chagas nos pés de Jesus. É para que você tenha, olha para quem está ao seu lado e diga: parece que não, mas existe uma saída. De repente a primavera vai chegar e você vai ver sementes antigas brotando e crescendo na sua vida.
Você não vai entender por que tudo está mudando. Não é por sua causa, é por causa de nosso Senhor Jesus Cristo.